Seu sonho americano. Acabou? A verdade chocante. Você já teve um visto americano? Ou sonha em ter? Comente aqui embaixo suas experiências ou dúvidas. Sua história é importante para entendermos a dimensão disso. O sonho americano, por décadas, foi um farol de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Uma promessa de oportunidades, de uma vida melhor, de liberdade e de prosperidade. Para muitos brasileiros, essa promessa se traduzia em estudos de alta qualidade, empregos bem remunerados, turismo inesquecível ou a chance de reencontrar a família. Era um caminho, muitas vezes difícil, mas visível e alcançável. Mas e se esse caminho de repente fosse bloqueado? E se a porta para esse sonho que já estava entreaberta se fechasse de vez? A notícia que abalou o mundo hoje, 14 de janeiro de 2026, é exatamente essa. Os Estados Unidos congelaram a emissão de vistos para 75 países, e o Brasil está nessa lista. Não é uma revogação de vistos já existentes, mas um congelamento total para novas solicitações e para o processamento de pedidos em andamento. A partir de 21 de janeiro de 2026, a máquina de vistos americanos para essas nações simplesmente para. O que exatamente significa esse congelamento de vistos? Não é uma revogação. Se você já possui um visto americano válido, seja ele de turismo, estudante, trabalho ou qualquer outra categoria, ele continua válido. Você ainda pode viajar para os Estados Unidos desde que cumpra todas as outras exigências de entrada e não tenha tido seu visto revogado anteriormente por outros motivos. O problema é para quem não tem. O congelamento significa que o Departamento de Estado dos Imigrações não irá mais aceitar novas solicitações de visto, nem processar as que já foram submetidas para cidadãos dos 75 países afetados. Isso inclui todas as categorias de visto: B1, B2 para turismo e negócios, F1 para estudantes, H1B para trabalhadores especializados, J1 para intercâmbio e assim por diante. É uma paralisação completa da emissão de novos documentos de entrada. Imagine a cena. Você passou meses, talvez anos, planejando sua viagem, sua mudança, seu intercâmbio. Juntou dinheiro, fez a matrícula na universidade, conseguiu uma oferta de emprego, comprou passagens, preencheu formulários complexos, pagou taxas caras, preparou-se para a entrevista consular. E então, a uma semana da data limite, a notícia: tudo parou. Seu processo está congelado. Não há previsão de quando será retomado. Não há garantia de que será retomado. É como construir uma ponte até a metade e, de repente, o projeto é abandonado, deixando você e milhares de outros presos no meio do caminho, sem saber se um dia chegarão ao outro lado. Essa é a realidade que se impõe a partir de 21 de janeiro de 2026. Os números são alarmantes e a abrangência é global. 75 países. 75 nações que, de uma hora para outra, viram seus cidadãos impedidos de buscar o sonho americano, ou mesmo de realizar necessidades básicas como visitar um familiar doente. O Brasil, uma das maiores economias do mundo e um parceiro histórico dos Estados Unidos, está nessa lista. Mas não estamos sozinhos. Países como a Rússia, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, a Somália, o Egito, a Nigéria, a Tailândia e o Iêmen também foram incluídos. Essa lista diversificada sugere que a decisão não se baseia apenas em questões de segurança nacional ou terrorismo, mas em uma reavaliação muito mais ampla e, para muitos, arbitrária, das políticas de imigração e entrada nos MCPACUA. A data de início, 21 de janeiro de 2026, é crucial. Isso significa que há apenas alguns dias para que qualquer processo em andamento seja finalizado, o que é praticamente impossível. As embaixadas e consulados americanos, nesses 75 países, simplesmente deixarão de operar no que diz respeito à emissão de novos vistos. A duração desse congelamento é indefinida. O Departamento de Estado americano afirmou que a medida permanecerá em vigor até que uma reavaliação completa dos processos de segurança e elegibilidade de vistos seja concluída. Isso pode levar semanas, meses ou até anos. A incerteza é a palavra de ordem, e ela é devastadora para quem tinha planos concretos.
O que muda a partir de 21 de janeiro? A mudança é drástica e afeta cada etapa do processo de visto. Primeiro, novas solicitações não serão aceitas. Se você estava pensando em preencher o formulário DS-160 online, não conseguirá prosseguir. O sistema estará bloqueado para os países afetados. Segundo, entrevistas de visto serão canceladas. Milhares de pessoas que já tinham agendamentos para as próximas semanas verão suas entrevistas serem desmarcadas, sem previsão de reagendamento. Terceiro, processos em andamento serão paralisados. Se você já fez a entrevista e está aguardando a decisão ou a emissão do visto, seu processo será suspenso. Não haverá emissão de vistos para esses casos até novo aviso. Para quem já tem um visto válido, a situação é diferente, mas ainda assim preocupante. Seu visto continua válido e você pode usá-lo para entrar nos Estados Unidos. No entanto, a renovação de vistos também será afetada. Se seu visto expirar durante o período de congelamento, você não poderá renová-lo. Isso significa que mesmo quem já tem um histórico de viagens e cumprimentos das leis americanas, pode se ver impedido de retornar ao país no futuro. A medida cria uma barreira invisível, mas intransponível, para a mobilidade internacional de milhões de pessoas. A justificativa oficial do governo americano para essa medida drástica é a necessidade de uma reavaliação de segurança e de elegibilidade de public charge. A reavaliação de segurança visa garantir que os processos de verificação de antecedentes sejam robustos o suficiente para proteger a segurança nacional. A elegibilidade de public charge é uma regra que avalia se um imigrante pode se sustentar financeiramente nos Bureau sem depender de benefícios públicos. Embora essas justificativas possam parecer razoáveis em teoria, a abrangência e a velocidade com que foram implementadas levantam sérias questões sobre suas verdadeiras intenções e seu impacto desproporcional. Quem está sendo afetado por essa medida? A resposta é simples: todos que sonham em ir para os Estados Unidos ou que precisam ir. Estudantes, profissionais, turistas e famílias são as categorias mais diretamente impactadas, e cada uma delas enfrenta um cenário de incerteza e frustração. Comecemos pelos estudantes. Milhares de jovens brasileiros sonham em estudar nas renomadas universidades americanas. Bolsas de estudo, programas de intercâmbio, cursos de pós-graduação, tudo isso representa um investimento massivo de tempo, dinheiro e esperança. Muitos já foram aceitos em instituições de ensino, pagaram matrículas, organizaram a moradia e até compraram passagens aéreas. Agora, seus vistos de estudante, os F1, estão congelados. Isso significa que esses jovens talentos, que poderiam trazer inovação e diversidade para os campi americanos, estão impedidos de realizar seus planos. As universidades americanas, que dependem da receita e da diversidade cultural trazida pelos estudantes internacionais, também sentirão o impacto. Para o Brasil, é uma perda de oportunidades para seus jovens mais promissores, que poderiam retornar com conhecimento e experiência valiosos. Os profissionais também estão em uma situação delicada. Engenheiros, médicos, pesquisadores, especialistas em tecnologia, muitos brasileiros buscam nos Estados Unidos oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira que não encontram em seu país de origem. Vistos como o H-1B para trabalhadores especializados ou L-1 para transferências dentro de uma mesma empresa são essenciais para essa mobilidade. Empresas americanas que dependem de talentos estrangeiros para preencher lacunas em suas equipes agora enfrentarão dificuldades. Profissionais brasileiros que tinham ofertas de emprego, contratos assinados e planos de mudança verão seus projetos de vida desfeitos. Isso não apenas afeta suas carreiras, mas também a economia brasileira, que perde a chance de ter seus cidadãos adquirindo experiência internacional e, muitas vezes, enviando remessas para casa. Para os turistas, o impacto é imediato e visível. Milhões de brasileiros visitam os Estados Unidos anualmente, seja para conhecer os parques temáticos da Flórida, as metrópoles como Nova York ou as belezas naturais da Califórnia. O visto B1-B2 é o mais comum para essa finalidade. Com o congelamento,
novas viagens de lazer, compras ou visitas a amigos e parentes ficam impossibilitadas para quem não possui um visto válido. Isso afeta não só o turismo americano, que perde uma fatia significativa de visitantes, mas também o setor de viagens no Brasil, com agências e companhias aéreas sentindo o impacto da redução da demanda. O sonho de levar os filhos para a Disney, de fazer compras em Miami ou de passear pela Times Square para muitos, terá que ser adiado indefinidamente. E talvez o mais doloroso de tudo seja o impacto nas famílias. Muitos brasileiros têm parentes próximos, filhos, pais, irmãos, que são cidadãos americanos ou residentes legais nos Estados Unidos. A possibilidade de visitar esses entes queridos, de participar de eventos importantes como casamentos, nascimentos ou funerais, é fundamental para a manutenção dos laços familiares. Com o congelamento de vistos, a reunificação familiar se torna um desafio imenso. Famílias que já estavam separadas por fronteiras agora se veem ainda mais distantes, sem a perspectiva de um reencontro próximo. A dor da distância, que já era grande, se intensifica com a incerteza e a impotência diante de uma decisão que está além do seu controle. As consequências para os brasileiros são profundas e multifacetadas, atingindo desde a economia até o tecido social e familiar. O sonho americano não era apenas uma aspiração individual, mas um motor para muitas famílias e até para a economia do país. No âmbito econômico, o Brasil sentirá o impacto de diversas formas. Primeiro, a redução das remessas de dinheiro. Muitos brasileiros que trabalham nos IMSEIWA enviam parte de seus salários para suas famílias no Brasil, ajudando a sustentar lares e a movimentar a economia local. Com menos brasileiros conseguindo vistos de trabalho e com a incerteza sobre a renovação de vistos existentes, esse fluxo de capital pode diminuir significativamente. Segundo, o investimento e o comércio bilateral. Empresas brasileiras que buscam expandir seus negócios nos ECENTUA ou que dependem de parcerias com empresas americanas enfrentarão barreiras. A dificuldade de enviar funcionários para reuniões, treinamentos ou para estabelecer novas operações pode frear o crescimento e a inovação. Terceiro, o setor de turismo. A ausência de turistas brasileiros nos ILAC representa uma perda de receita para a economia americana, mas também afeta o setor de viagens no Brasil, com agências, companhias aéreas e serviços relacionados sentindo a queda na demanda. Na educação, as consequências são igualmente graves. O Brasil tem uma crescente demanda por educação de qualidade e por experiências internacionais. As universidades americanas são um destino popular para estudantes brasileiros que buscam excelência acadêmica e oportunidades de pesquisa. Com o congelamento de vistos de estudante, essa porta se fecha. Isso significa que talentos brasileiros podem ser impedidos de acessar o que há de melhor em termos de formação, o que, a longo prazo, pode impactar o desenvolvimento científico e tecnológico do próprio Brasil. Além disso, a falta de intercâmbio acadêmico e cultural empobrece a experiência educacional tanto para os brasileiros quanto para os americanos. No aspecto familiar e social, o impacto é imensurável. A separação de famílias é uma das consequências mais dolorosas. Filhos que não podem visitar pais, netos que não podem conhecer avós, irmãos que não podem se apoiar em momentos difíceis. A distância física se torna uma barreira intransponível, gerando angústia, frustração e um sentimento de impotência. Além disso, a medida pode alimentar sentimentos de xenofobia e isolacionismo, prejudicando as relações diplomáticas e culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. O sonho americano, para muitos brasileiros, era também o sonho de uma vida em família, e agora esse sonho está em suspenso. Para ilustrar a dimensão humana dessa crise, vamos mergulhar em algumas histórias reais, embora fictícias, que representam a dor e a frustração de milhares de brasileiros. Conheça Ana, uma jovem de 22 anos de São Paulo. Ela passou os últimos 3 anos se dedicando aos estudos, tirando notas excelentes e aprendendo inglês com afinco. Seu sonho era fazer um mestrado em engenharia de software na Universidade de Stanford, na Califórnia. Ela conseguiu uma bolsa parcial e seus pais, com muito sacrifício,
iriam complementar o restante. Ana já tinha a carta de aceitação, a matrícula paga e a passagem comprada para embarcar em agosto. Sua entrevista para o visto F1 estava agendada para o dia 25 de janeiro. Ela estava contando os dias, cheia de esperança. Hoje, Ana recebeu um e-mail informando que sua entrevista foi cancelada e seu processo de visto está congelado indefinidamente. O sonho de Stanford, de uma carreira internacional, de uma vida de pesquisa e inovação, desmoronou em questão de horas. Seus pais, que investiram tanto, agora não sabem o que fazer. A bolsa pode ser perdida, a matrícula pode ser cancelada. Ana se sente perdida, sem rumo, com anos de esforço aparentemente jogados fora. Agora, a história de Marcos, um engenheiro mecânico de 45 anos de Minas Gerais. Marcos é um especialista em energias renováveis, com mais de 20 anos de experiência. Ele recebeu uma proposta irrecusável de uma grande empresa de tecnologia em Houston, Texas. A empresa ofereceu um salário excelente, um visto H-1B e a chance de liderar um projeto inovador. Marcos e sua esposa, Patrícia, venderam o carro, alugaram a casa e começaram a organizar a mudança com seus 2 filhos pequenos. O visto de Marcos já estava aprovado, mas o de sua família, o H-4, ainda estava em processamento. Eles tinham a entrevista agendada para o dia 20 de janeiro. Com a notícia do congelamento, o visto da família foi paralisado. Marcos não pode ir sozinho, deixando a família para trás. A empresa americana, compreensivelmente, não pode esperar indefinidamente. A oferta de emprego está em risco. A família de Marcos, que já havia se despedido de amigos e parentes, agora se vê em um limbo, sem casa, sem emprego garantido e com o futuro incerto. O que era uma oportunidade de ouro se transformou em um pesadelo burocrático. E a história de Dona Lúcia, uma aposentada de 70 anos do Rio de Janeiro. Seu único filho, Pedro, mora em Boston há 15 anos, é casado com uma americana e tem 2 netos que Dona Lúcia só vê por videochamada. Ela sonhava em passar o Natal de 2026 com eles. Seu visto B2 de turismo expirou no ano passado e ela já havia iniciado o processo de renovação. A entrevista estava marcada para fevereiro. Com o congelamento, a renovação foi suspensa. Dona Lúcia, que já tem a saúde frágil, chora ao pensar que talvez nunca mais consiga abraçar seus netos. A distância, que antes era apenas geográfica, agora se tornou uma barreira política intransponível. O consolo de ver a família, que era seu maior desejo, foi tirado dela por uma decisão que ela não compreende. Essas histórias, embora fictícias, são um reflexo da realidade de milhares de brasileiros. Elas mostram que o congelamento de vistos não é apenas uma medida burocrática. É uma decisão que desfaz sonhos, separa famílias e paralisa vidas. O impacto humano é imenso e, muitas vezes, invisível para quem está por trás das mesas de decisão. O impacto econômico no Brasil, embora difícil de quantificar precisamente neste momento inicial, será significativo. A interrupção do fluxo de pessoas entre os 2 países afeta diversas cadeias de valor. O setor de turismo, por exemplo, que já vinha se recuperando após a pandemia, pode sofrer um novo revés. Brasileiros que gastariam em passagens aéreas, hospedagem e compras nos Icirua agora terão que redirecionar esses recursos, ou simplesmente não gastar. Isso afeta companhias aéreas, agências de viagem e todo o ecossistema do turismo. Além disso, a economia brasileira depende, em parte, da capacidade de seus cidadãos de buscar oportunidades no exterior e de trazer capital e conhecimento de volta. A remessa de dinheiro de brasileiros que trabalham nos Icirua é uma fonte importante de renda para muitas famílias e contribui para o balanço de pagamentos do país. Com o congelamento de vistos de trabalho, esse fluxo pode diminuir, impactando diretamente o poder de compra e a qualidade de vida de milhares de famílias brasileiras. O investimento estrangeiro direto também pode ser afetado. Empresas americanas que planejavam expandir suas operações no Brasil ou que dependem de intercâmbio de pessoal entre as matrizes e as filiais podem reconsiderar seus planos. A dificuldade de enviar executivos, técnicos e especialistas para o Brasil ou de trazer brasileiros para treinamento nos Icirua cria um obstáculo burocrático que pode desestimular novos investimentos. Da mesma forma,
Empresas brasileiras que buscam parcerias ou mercados nos Ibrahim enfrentarão uma barreira adicional, prejudicando o comércio bilateral e a internacionalização de negócios. A longo prazo, o congelamento de vistos pode ter um impacto na fuga de cérebros, ou neste caso, na sua prevenção. Se antes o Brasil via seus talentos migrarem para os IFIL-CRIUA em busca de melhores oportunidades, agora essa porta está fechada. Isso pode ser visto de duas formas. Por um lado, o país retém seus talentos, por outro, esses talentos podem ficar sem as oportunidades de desenvolvimento e inovação que buscavam, o que pode levar a uma estagnação ou a busca por outros destinos, como Europa ou Canadá, que ainda oferecem portas abertas. O Brasil precisa estar preparado para absorver e valorizar esses talentos internamente. Caso contrário, a frustração pode se acumular. Os cenários futuros para esse congelamento de vistos são incertos, mas podemos especular sobre algumas possibilidades, sempre com base nos fatos e sem viés político. O primeiro cenário é o de um congelamento temporário. Esta é a esperança de muitos. A medida duraria algumas semanas ou meses, tempo suficiente para o Departamento de Estado revisar seus processos internos e, talvez, implementar novas regras mais rigorosas. Após essa revisão, a emissão de vistos seria retomada, possivelmente com critérios mais estritos, taxas mais altas ou exigências adicionais. Nesse cenário, o impacto seria de um atraso significativo para os planos de viagem e mudança, mas não de um cancelamento definitivo. A incerteza seria o principal desafio, mas a perspectiva de uma retomada manteria a esperança viva. O segundo cenário é o de um congelamento permanente ou de longa duração. Esta é a preocupação de muitos. A medida poderia se estender por anos, tornando-se uma nova normalidade na política de imigração americana. Nesse caso, o sonho americano para os cidadãos dos 75 países afetados seria, de fato, encerrado por tempo indeterminado. As consequências seriam muito mais graves, com a necessidade de reorientar completamente planos de vida, carreira e educação. O impacto econômico e social seria profundo e duradouro, forçando os países afetados a buscar alternativas e a redefinir suas relações internacionais. O terceiro cenário é o de um congelamento parcial ou diferenciado. Nesse caso, a emissão de vistos poderia ser retomada de forma gradual, com alguns tipos de vistos sendo liberados antes de outros, ou com alguns países sendo retirados da lista antes de outros. Por exemplo, vistos de estudante ou de trabalho para áreas de alta demanda poderiam ser priorizados, enquanto vistos de turismo permaneceriam congelados, ou países considerados menos arriscados poderiam ter seus vistos liberados antes. Essa abordagem criaria uma hierarquia entre os países e entre os tipos de visto, adicionando complexidade e, potencialmente, mais frustração para aqueles que continuassem esperando. É importante notar que a decisão de congelar vistos é uma prerrogativa soberana dos Estados Unidos. No entanto, as relações internacionais são complexas e baseadas em reciprocidade. A medida pode gerar tensões diplomáticas e, em alguns casos, retaliações por parte dos países afetados. O Brasil, por exemplo, pode ser levado a reavaliar suas próprias políticas de visto para cidadãos americanos, embora isso seja uma decisão política que foge ao escopo desta análise apolítica. Diante de um cenário tão incerto e impactante, a pergunta que fica é: o que você pode fazer agora? Primeiro, mantenha-se informado. Acompanhe as notícias de fontes confiáveis, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As informações podem mudar rapidamente e é crucial ter acesso aos dados mais atualizados. Não confie em boatos ou informações não verificadas. Segundo, consulte especialistas. Se você tinha planos de viajar, estudar ou trabalhar no ZWISE e foi afetado pelo congelamento, procure um advogado de imigração. Eles podem oferecer orientação sobre sua situação específica, explicar seus direitos, se houver, e as poucas opções disponíveis. Lembre-se que cada caso é único e o conselho de um profissional é indispensável. Terceiro, explore alternativas. Se o seu sonho americano foi adiado ou cancelado,
talvez seja a hora de considerar outros destinos. Países como Canadá, Portugal, Irlanda, Alemanha e Austrália também oferecem excelentes oportunidades de estudo, trabalho e imigração, com políticas de visto mais estáveis e, em muitos casos, mais acolhedoras. Pesquise, planeje e não desista de seus objetivos, apenas reoriente-os. Quarto, prepare-se para o longo prazo. Se você já tem um visto válido, certifique-se de cumprir todas as regras e regulamentos para evitar qualquer problema futuro. Se você está esperando uma retomada, use esse tempo para aprimorar suas qualificações, economizar dinheiro ou fortalecer seus laços no Brasil. A resiliência será sua maior aliada. Quinto, compartilhe sua história. Como pedimos no início deste vídeo, sua experiência é valiosa. Ao compartilhar suas dúvidas, frustrações ou até mesmo suas soluções alternativas, você ajuda a construir uma compreensão coletiva da situação e pode inspirar outros que estão passando pelo mesmo. A comunidade é um pilar fundamental em tempos de incerteza. O congelamento de vistos dos EU-Waitat para 75 países, incluindo o Brasil, é uma notícia chocante que marca um ponto de virada na história da imigração global. O sonho americano, para muitos, foi abruptamente interrompido, e as consequências se estendem muito além das fronteiras dos Estados Unidos, afetando vidas, economias e relações internacionais. A partir de 21 de janeiro de 2026, uma nova realidade se impõe, e a incerteza paira sobre o futuro de milhões de pessoas. Este é um momento de reflexão e de adaptação. É um lembrete de que as políticas de imigração são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento, impactando profundamente a vida de indivíduos e nações. A verdade é que o mundo está em constante transformação, e a capacidade de se adaptar a essas mudanças é mais crucial do que nunca. Se você achou este vídeo informativo e importante, por favor, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Ajude a espalhar essa informação crucial. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas análises aprofundadas sobre os eventos que moldam nosso mundo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo relevante e de qualidade. Obrigado por assistir.